Nessa manhã eu gostaria de falar um pouquinho sobre um tema que eu acho interessante, que é a questão do santuário. Porque o santuário é a principal doutrina da nossa igreja. E é uma doutrina exclusiva da nossa igreja. Ou seja, a igreja adventista é a única igreja que trabalha a questão do santuário. Então, ali tem uma imagem mais ou menos como era o santuário. Mas primeiramente eu gostaria de convidar para abrir a Bíblia em Êxodo 25:8. É um versículo pequenininho e vem dizendo assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E o 9 continua: e conforme tudo o que te mostrei, o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Ou seja, o que essa passagem vem remetendo? O santuário foi um símbolo que Deus colocou na terra no período de Moisés, e que servia como? Era a ligação entre Deus e o povo. Ou seja, quando Adão vivia no mundo, as pessoas tinham o dom de se comunicar diretamente com Deus. A partir do momento que o pecado passa a fazer parte da vida do ser humano, essa ligação já não é direta. Então, para isso, Deus pediu para que fosse feito o santuário. Aí ali tem as partezinhas do santuário. Tem ali a primeira parte, que é o pátio, ou seja, era o local onde as pessoas iam e faziam o sacrifício. Aí temos o segundo, que é a pia. A pia era a parte de purificação do santuário. A partir do momento que era feito o sacrifício, era onde o profeta fazia a limpeza das mãos e das partes onde o sangue foi espirrado. E o altar era o local onde era feito esse sacrifício. Então se remete a uma questão: por que esse sacrifício era feito? Quando Jesus institui o mundo, ele institui também uma regra chamada que o salário do pecado é a morte. Eu acho que é assim, alguma coisa assim. E é exatamente isso. Para que o pecado fosse pago, era preciso a morte de um cordeiro. E aí Jesus faz toda uma explicação sobre como deveria ser esse cordeiro. O cordeiro deveria ser puro, sem mancha, sem nenhum defeito. Não poderia ser manco, nem nada assim. Então, é exatamente isso que vem se remetendo ao santuário da terra. Já chegando, o santuário era dividido em lugar santo, o pátio e o lugar santíssimo. Já o lugar santo, tem aqui a mesa dos pães. Era uma mesa formada era uma mesa toda de ouro. Na verdade, todo o revestimento por dentro do santuário era de ouro, feito também junto com madeiras de acácia. E aí esse revestimento com os 12 pães se remetem aos 12 apóstolos, às 12 tribos, e também Jesus como o pão da vida. Já o candelabro, que é aquele negócio ali com 7 lâmpadas, ele já tem 2 simbolismos. O primeiro simbolismo do candelabro é Jesus como a luz do mundo. Ou seja, nós remetemos, Jesus é quem livra do pecado e ilumina no caminho correto. E o segundo o segundo significado são as artes. Se você for ver, no meio tem uma lâmpada principal, que seria a sétima lâmpada. Aí são 3 lâmpadas de cada lado, uma maior, uma menor e a central. Cada lâmpada daquela simboliza o caminho do cristão. Ou seja, a lâmpada maior significa os cristãos que são desde berço, ou seja, eles nasceram na igreja e seguiram o caminho até a igreja. Já a segunda lâmpada significa os cristãos que depois tinham chegado a uma certa idade, eles conheceram a Jesus e continuaram no caminho da igreja. E a última lâmpada significa as pessoas que conheceram Jesus só no fim da vida, ou seja, só quando está chegando próximo à morte conseguiu receber o Espírito Santo e alcançar essa salvação. Aí tem a mesa do incenso, que ali tem a imagem do sacerdote. Essa mesa do incenso significa exatamente a presença do Espírito Santo, a fumaça que sai do lugar santo, entra no lugar santíssimo. E ali não está dando para ver, mas tinha um véu azul, tem 2 pilastras na frente da mesa de incenso.
E ali tinha um véu azul que separava o lugar santo e o santíssimo. Ninguém poderia entrar no lugar santíssimo senão o sumo sacerdote no dia da expiação. Então o que era esse processo da expiação? Uma vez no ano, todas as pessoas saíam e iriam, todas as pessoas iam e faziam o seu sacrifício. Nesse sacrifício eram escolhidos 2 bodes. Um bode se chamava Azazel, que era o simbolismo do diabo, e o outro bode se chamava expiatório, que era o simbolismo de Cristo. O bode que simbolizava Cristo, ele era sacrificado, que é exatamente a doutrina de quando Jesus morre na cruz. E o Azazel era amarrado no deserto, onde ele ficava lá e morria de fome, no caso, que simboliza os 1000 anos de prisão do diabo, depois que Jesus voltar. E então é mais ou menos isso a doutrina. Aí na separação, o lugar santíssimo, já vinha a Arca da Aliança. O que tinha nessa Arca da Aliança? A Arca da Aliança era feita de ouro, tinha 2 imagens grandes de um querubim que fechavam a tampa. Havia 4 lugares para pegar. Para poder tocar e carregar essa arca, era preciso ser ordenado por Deus. Tanto que, mesmo que a pessoa tentasse por bom motivo tocar a arca, ela morreria. Ou seja, não é possível tocar essa arca tendo cometido os pecados. Tipo, no sentido assim, não que as pessoas que tocavam não tinham pecados, porém elas eram ordenadas por Deus, então era uma questão especial. E essa arca também só poderia ser vista uma vez no ano pelo sumo sacerdote, que era nesse dia da expiação que eu estava explicando. Dentro da arca estava a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e também um pote de maná. E qual o simbolismo da arca? A arca simbolizava a aliança com Deus, ou seja, todas as promessas que Deus fez a nós. A promessa da lei, a promessa e as promessas de que Deus está conosco e sempre estará. A analogia do santuário terrestre, na verdade, ele é mais uma explicação para o santuário celestial. Ou seja, Jesus mostra o santuário celestial a Moisés, e aí ele se remete nessa questão de mostrar um exemplo. Mas para que serve esse exemplo? Para a gente compreender a nossa vida e para compreender o santuário celeste. Aí, voltando àquela questão do sacrifício, algumas pessoas não compreendem, na verdade, por que Jesus teve que morrer. Jesus morreu como o cordeiro do sacrifício, ou seja, o expiatório. Ele teve que morrer para render os pecados de todas as pessoas do mundo. Então, por isso Jesus acaba sendo sacrificado na cruz. E um simbolismo interessante quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário, o véu azul que eu tinha falado, ele se rasga em 2 partes. E isso é um simbolismo que já a abolição do serviço do santuário. Tipo assim, algumas pessoas se remetem a isso de uma forma diferente. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida, mas na verdade, quando você estuda essa questão, o que foi abolido é a questão a tradição antiga do santuário, porque deixa de existir o significado do santuário terrestre e passa a se tornar o santuário celestial. Já no santuário celestial, o processo ainda é o mesmo. Não se tem mais o sacrifício, porque Jesus já foi sacrificado por nós, então não é preciso mais derramar sangue para a redenção dos pecados, mas ainda existem os processos de purificação, a questão da mudança dos pães, o processo do incenso, que na verdade se remete a um significado diferente. Hoje em dia o nosso sumo sacerdote seria Jesus Cristo, no caso, porque é ele que faz o papel de interceder e na verdade interceder por nós. O sumo sacerdote ele tinha esse papel de levar o sangue do sacrifício e espirrá-lo nas cortinas, que era uma forma de eliminar o pecado. E aí ele intercedia por todas as pessoas que fizeram parte desse sacrifício. Então Jesus se torna esse sumo sacerdote, assim como Jesus também é o cordeiro e o sacerdote. Então, se nós estudarmos essa questão, Jesus se remete às 3 faces do santuário, tanto o pátio, como o lugar santo, como o santíssimo. E eu tinha falado sobre a questão de ser uma doutrina especial da nossa igreja exatamente por isso, porque a nossa igreja surge em 1844, quando Jesus passa para o lugar santíssimo. Ou seja,
Em 1844, que é quando você faz vários cálculos bíblicos, a questão das 2.000 tardes e manhãs, mais alguns cálculos, dá exatamente nessa data, 1844, que algumas pessoas acreditavam que seria o dia que Jesus iria voltar, mas na verdade é uma mensagem especial que fala exatamente do momento que Jesus passa para o lugar santíssimo, e aí começa o dia da expiação, e é exatamente por isso que a gente consegue compreender Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 a 16. Deixa eu... O tema já começa interessante, que fala Cristo superior aos sumos sacerdotes. Aí, bem, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos fielmente em nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que nos em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, vem falando exatamente disso. Por que Jesus é superior aos sacerdotes? Primeiro, porque Jesus é o único que verdadeiramente pode perdoar os nossos pecados. Jesus, Deus e Espírito Santo. E a outra questão é, Jesus, ele veio exatamente como ser humano e não pecou. Por isso faz ele puro o suficiente para habitar realmente o lugar santíssimo celestial. Aí vem toda essa analogia da questão. Então, hoje nós vivemos a época da expiação, ou seja, quando Jesus está fazendo a redenção dos nossos pecados. Aí entra a questão, quando Jesus saía do lugar santíssimo, é que entra o fato de se fechar a porta da graça, ou seja, já os nossos pecados são redimidos até quando Jesus estiver no lugar santíssimo. A partir do momento que a porta da graça fechar, estará separado quem será os salvos e quem será os perdidos. Mas tem uma outra questão interessante. A Bíblia também fala sobre 3 portas que havia no santuário, que seria exatamente essa separação do santo, do pátio e o santíssimo. E, remetendo-se a isso, essas 3 portas têm, na verdade, vários significados. E entra a questão do novo santuário. A partir do momento que Deus habita, passa a ter essa ligação direta novamente com a gente, que é dada por Deus, a partir do momento que Jesus morre, Ele nos dá o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida. E por isso, a gente tem de novo essa ligação direta com Deus, igual Adão e Eva tinham. E isso nos remete aos 3 novos santuários. Um santuário é a nossa vida, ou seja, a vida de cada um de nós é um santuário para Deus. Por isso que Deus fala, o nosso corpo é um santuário. Então, como no santuário antigo, a gente deve sempre se preocupar com a purificação do santuário, ou seja, o nosso corpo deve ser mantido puro. O segundo santuário é a nossa casa, ou seja, a nossa casa também é um santuário, deve ser mantida pura, deve ser dedicada especialmente a Deus. E o terceiro santuário é a igreja, no caso, e que se remete especialmente à igreja adventista nesse caso. Tipo assim, tem todo um estudo por trás, aí não vai dar para explicar direito, mas a igreja adventista se torna o terceiro santuário da Bíblia, que seria a representação do lugar santíssimo, não diretamente, mas dividido por partes. E exatamente isso, a igreja deve ser mantida pura. E é uma coisa que vem se tornando um grande defeito. A nossa igreja vem muito se misturando com as coisas do mundo. Então essa pureza vem se perdendo. Porém, não é uma coisa para se deixar triste, porque na Bíblia Jesus fala que a igreja do último tempo, que é a nossa, se remete exatamente à questão. A igreja, ela conheceria toda a doutrina, porém seria nem frio nem quente, seria morna. Ou seja, toda essa questão da mudança da nossa igreja, essa mistura com o mundo,
É ruim, mas serve para como é que eu posso dizer? Para confirmar o que Deus afirmou a nós. Então, por que é interessante entender o santuário? Porque a partir do momento que a gente compreende o santuário, a gente compreende a nossa vida como cristão e compreende o propósito de Deus na nossa vida.